E aí, moçada, sou o Heráclito e vamos dar continuidade às nossas aulas sobre tipos psicológicos de Jung. E, finalmente, o que todos esperavam, né? A intuição introvertida. Porque tem um negócio, né, que o povo acha que para ser junguiano tem que ser introvertido, especialmente intuitivo e introvertido. Tem essa brasapada aí no povo. De qualquer sorte, esse tipo, a intuição introvertida, forma um tipo muito peculiar. E muito estranho também. Como é que é a intuição introvertida, né? Para a intuição introvertida, e aqui é bom tipo, fazer uma demarcação, né? Qual a diferença da sensação introvertida para a intuição, né? E é o que faremos. Para a intuição introvertida, os objetos do inconsciente, mais especificamente do inconsciente coletivo, eles têm a dignidade os conteúdos do inconsciente coletivo, eles têm a dignidade dos objetos externos. Eles aparecem à atitude intuitiva introvertida de uma maneira tão intensa, tão forte e tão real, apesar de não serem realidades exteriores, quanto a realidade exterior aparece para o tipo sensação extrovertido. Novamente, né, como é um tipo introvertido, ele não vai ter uma relação com os objetos. Ele não vai ter interesse pelos objetos. O interesse se volta todo para o fundo da consciência, né, para essas imagens que aparecem do inconsciente coletivo. E qual é a diferença, né, da sensação introvertida para a intuição? O Jung usa o seguinte exemplo, que é muito esclarecedor. Suponha que você tem uma vertigem psicogênica. Você tem uma vertigem causada por um conteúdo psíquico, né? Ela não é de causa orgânica. Você não tem labirintite, por exemplo. Você teve um negócio de fundo psicológico, uma vertigem. O tipo sensação introvertido, ele vai se fixar na inervação causada por esse conteúdo psicogênico que gerou a vertigem. Ele vai prestar atenção no tempo que durou a vertigem, na intensidade da vertigem, em como o corpo dele vai ser afetado e vai se fixar nisto. Ele jamais vai perceber o que é o conteúdo psicológico inconsciente que é responsável pela vertigem. O tipo intuitivo introvertido, ele vai ter a vertigem. E ele imediatamente vai se afastar da sensação da vertigem. E ele vai se voltar para o conteúdo psíquico de base inconsciente que é responsável pela vertigem. E aí, nesse caso, por exemplo, ele fala que ele vai ter uma visão, ele vai ver a imagem de um homem cambaleante com uma seta trespassando o peito. E aquilo ali é o que vai importar para ele, aquela visão. Acontece que como ele se aliena imediatamente da parte da inervação somática, para a sensação, essas visões que surgem, essas imagens que são do pano de fundo psíquico inexpresso, particularmente do inconsciente coletivo, para ele não tem relação nenhuma com ele, não tem relação nenhuma com o corpo dele, não tem um significado pessoal para ele. E isso faz com que ele tenha uma atitude meramente estética. Para ele, essas imagens que surgem não dizem respeito a ele pessoalmente, elas não constituem um problema moral, mas sim um problema estético. E isso leva a uma atitude similar aos tipos irracionais, para os quais o pensamento e o sentimento são reprimidos. E sem o sentimento e o pensamento é impossível uma atitude moral. Você precisa ponderar sobre ela. E como isso é reprimido, ele vai simplesmente seguir essas imagens, sem se preocupar com o próprio bem-estar. Inclusive, ele é profundamente inconsciente do próprio corpo. O tipo intuição
especialmente o introvertido, ele vai passar a impressão de ser sujo, desleixado, distraído com a própria aparência, né? Depois de um tempo, se ele conseguir se desenvolver bem, ele vai se tornar uma pessoa estilosa, né? Mas antes disso ele é só sujo e desleixado e parece uma pessoa de humanas. Um mendigo que estuda ciências sociais. E justamente porque ele não tem essa consciência do corpo, né? Essa inervação somática, essa relação com a existência física dele se perde. E ele vira uma pessoa, em geral, muito inadaptada à realidade. Porque a adaptação dele vai ser a essas imagens que surgem do pano de fundo psíquico inexpresso, que são expressões do inconsciente coletivo. E aí como é que é o tipo, né? O tipo intuitivo introvertido. Ele pode ser um sonhador ou visionário. E o Jung vai dizer que os profetas de Israel provavelmente são representantes desse tipo, do tipo intuitivo e introvertido, né? Ou ele pode ser um fantasista ou artista. Caso ele seja um fantasista, o Jung usa essa expressão, ele é simplesmente alguém que contempla essas imagens e que se deixa determinar por essas imagens. Se ele for um artista, ele vai tentar representar de alguma forma essas imagens. E ele vai criar obras muito originais e muito ambivalentes, que são ao mesmo tempo belas e horrendas, sublimes e ridículas, mas que sempre vão ser muito chocantes, muito diferentes e muito bizarras, muito estranhas e bastante ambivalentes, né? O Jung faz uma diferenciação porque o tipo puro ele vai ignorar os aspectos morais e a relação que essas imagens do inconsciente têm para com ele. E isso pode levar a uma série de consequências de que ele simplesmente torna isso um problema estético e ele vai procurando mais e mais essas imagens. Mas se ele não reprimir o pensamento ou o sentimento, né, as funções judicativas, ele se torna um tipo intuitivo moral. E ele vai perceber não tanto que elas têm uma relação com ele, mas que ele precisa expressar através da vida dele essas imagens. Que é preciso não apenas contemplar essas imagens, elas não são um problema meramente estético, mas que elas precisam ser realizadas em algum nível, né? Obviamente, o que mais vai perturbar a intuição é a sensação. E o inconsciente do tipo intuitivo introvertido, ele vai ter uma sensação extrovertida arcaica, né? E ela tem uma função compensatória, né? Para compensar essa inadaptação aos objetos. Mas caso ele se identifique unilateralmente com a intuição, ela vai entrar em oposição à consciência, ele se tornará neurótico, e vai ter sintomas profundamente hipocondríacos, que vão ser muito chatos. É um negócio muito horroroso, assim, e é muito... causa uma ansiedade e um sofrimento muito grande a esse tipo. Caso ele seja um visionário, mas incapaz de se expressar artisticamente de alguma outra sorte, ele vai ser uma espécie de gênio incompreendido, né? De um misto entre sábio e louco, que o Jung fala que é uma figura muito comum nos romances psicológicos, né? Essa figura que detém uma espécie de sabedoria, mas que não consegue expressar de maneira a ser compreendida, né? Em geral, esse tipo ele tem essa dificuldade de expressar isso, porque falta a ele a capacidade de falar uma linguagem compreensível ao objeto. Na realidade, esse foi um problema que atormentou o Jung, né? Se você se der o trabalho de ler o Livro Vermelho, que é um livro muito estranho, eu achava que era um livro que não valia a pena ser lido, assim, mas vale.
Por quê? Primeiro, tem uma introdução massa do Sonu Chandazani. Super boa mesmo. E segundo, que não se trata simplesmente de elucubrações de fantasia do Jung. Toda a fantasia dele estava dirigida para a consecução da vida dele, da teoria. É um negócio impressionante. E epistemologicamente é fantástico você observar como foi se constituindo na fantasia dele a teoria. E tem um momento que ele se confronta de algo na alma dele, diz, não, tá aqui, fala isso aí. Ele diz, não, eu tenho que ser um cientista. Porque a ciência é uma linguagem que eu posso expressar isso e as outras pessoas entenderem. E olha que a negada não entendeu. E ele fez um esforço desgraçado. E ele se confrontou moralmente com essas imagens. Os tipos intuitivos, especialmente o introvertido, quando eles têm esse aspecto moral, ou seja, eles têm a função judicativa não completamente reprimida, mas desenvolvida e auxiliando a intuição, é muito curioso como isso acontece. Como de repente você tem uma sensação e vem uma fantasia, e essa fantasia se apresenta para você com caráter de realidade, como se fosse um objeto externo, e como você consegue tirar disso aí um julgamento moral relacionado ao que você está passando, ao que você está sentindo. É muito, muito impressionante. Não só isso quando acontece, mas os relatos disso, né? São no mínimo muito curiosos e muito interessantes. E esse é um tipo muito peculiar. Quando ele é neurótico, ele tem uma característica assim deprimente. Especialmente na perspectiva introvertida. Você fala com a pessoa imediatamente se aliena do que você falou, ela observa a fantasia que surge e começa a responder para você, respondendo a partir da fantasia. Que quando ela é muito identificada com a intuição, essa fantasia não vai ter nenhuma relação adaptativa com o objeto. Então vai parecer só uma pessoa falando coisas loucas para você. E no fundo é isso mesmo. Mas, como essas imagens do inconsciente coletivo, elas guardam possibilidade de novas concepções, caso haja esse confronto moral com essas imagens, elas podem trazer, como no caso do Jung, novas e importantes concepções. Inclusive, prever coisas relativas aos objetos. O Jung fala de um sonho que ele teve, em que ele estava no alto das montanhas da Suíça, e de repente um mar de sangue começava a subir, inundar tudo, até que ficava só a Suíça. E tudo mais estava coberto por esse mar de sangue. E ele teve vários sonhos assim, vários pacientes tiveram sonhos assim, e alguns anos depois estourou a Primeira Guerra Mundial, né? Então, de novo, você é como se estivesse vendo as coisas subespécie eternitatis, né? Como se esse sedimento fundamental da alma humana conseguisse perceber determinadas coisas e determinadas possibilidades, né? E sua relação com o tempo, por mais que sejam voltados para o sujeito, né? De uma maneira muito geral, esse foi o tipo intuitivo extrovertido. Mais uma vez, é indispensável a leitura do tipos, né? Tá aqui, tipos psicológicos, né? Leiam. E muito obrigado. Agora eu vou fazer a parte final, né, que é com as funções inferiores, a partir do livro da Maria Luz von Franz. Se gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal, ativem as notificações e divulguem, né? Agradeço as pessoas que sempre comentam, né? Muito obrigado pela participação de vocês são um show de bola. Valeu, galera. É isso aí, mais um vídeo na internet. Obrigadão.